Mensagem positiva desta quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Nascemos para ser grandes e somos exatamente o que pensamos. Portanto, não pense pequeno. É comum, de nós pensarmos às vezes pequeno. Isso não é para mim. Quantas pessoas dizem isso? Isso é coisa para quem estudou bastante. É coisa para quem nasceu num lar rico, num berço milionário e não tenho condições. Minhas forças não vai conseguir executar essa tarefa. Quantas e quantas vezes em todos os setores. Eu não estou falando só na economia, mas em tudo na vida, até para conquistar a pessoa amada, tem muita gente que desiste no meio do caminho, fala, não é para mim, é muita areia pro meu caminhão, como dizem, nós homens, com relação a uma mulher bonita, uma mulher que está querendo conquistar, isso na infância, na juventude, desde que você possa sair conquistando mulher por aí, Mas é assim que a gente age, a gente pensa pequeno, é diferente, de muitas culturas. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem um americano lá, muito rico, todos conhecem certamente, é o Bill Gates, dono da Microsoft, entre outras empresas. Inclusive, tem um trabalho, uma fundação onde ajuda a erradicar muitas doenças. Inclusive, está colaborando com a cidade de Botucatu na questão da vacinação em massa que ocorre aqui. A fundação dele, da ex-mulher Melinda Gates, contribuíram também para a vacinação em massa em Botucatu. Certa vez, durante uma entrevista, perguntaram para ele o que ele faria com $2 por dia só. Numa entrevista informal, o entrevistador perguntou, o que o senhor faria com $2 por dia? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou, eu compraria galinhas. E sabe por que ele compraria galinhas? Porque ele disse que compraria galinhas porque, além de baratas e fáceis de cuidar, elas são produtivas e se multiplicam com muita facilidade. Você vê o pensamento de um homem extremamente rico que mantém ainda o empreendedorismo, mesmo que ele estivesse numa condição de viver com apenas $2 por dia. E isso se aplica a nós também, brasileiros. Muitas vezes, em muitas famílias aqui no Brasil, a cultura nossa trouxe uma educação para não empreender. Os nossos pais, pelo menos na minha família, uma porção de gente que eu conheço, os nossos pais educam os filhos para estudar, concluir a faculdade lá, tirar um diploma, prestar um concurso público e pronto, se encostar lá, tá tudo certo. Poucas famílias incentivam seus filhos a empreenderem desde criança, com raras exceções, com várias exceções, mas uma grande parte da população brasileira que hoje vive de auxílio disso, daquilo, que precisa às vezes empreender, não tem coragem, porque não fomos educados para isso. Mas nunca é tarde para começar a entender que nós nascemos para sermos grandes. Todos nós. O sol está aí brilhando para todo mundo. Só fica na sombra quem quer se manter na sombra. E tem muita gente que prefere viver na sombra. Ou é mais cômodo viver de auxílio, ajuda, esmola. Não é disso, gente, que nós podemos construir um país melhor. Não é dessa maneira que a gente, esperando só do governo uma condição ideal para que você possa empreender. Veja quantas pessoas foram demitidas durante a pandemia e empreenderam. Pegaram lá o seu dinheiro do FGTS, a sua rescisão de contrato de trabalho e resolveram empreender. Muita gente se reinventou durante a pandemia. É claro que houveram pessoas que tiveram toda a sua economia devastada, perdeu o emprego, ficou doente, enfim, tem casos e casos, mas uma grande parte, uma grande maioria das pessoas não se deixaram abater. E é dessa maneira que a gente deve encarar a vida. Outras pandemias podem acontecer a qualquer momento. Outros problemas nós vamos enfrentar. Crise disso, crise daquilo. Se você pensar nas coisas ruins, mais coisas ruins você atrai para a sua vida. Enquanto que num momento difícil, como o que estamos vivendo, você poderia estar empreendendo. Não importa o seu ganho diário. Eu dei o exemplo aqui de uma entrevista que o Bill Gates cedeu lá nos Estados Unidos, falando que se ele ganhasse $2 por dia, ele compraria galinhas. Aí o entrevistador, mas galinhas? Por que galinhas? Porque galinha, ela é muito fácil de se manter e se reproduzem com facilidade, ou seja, ele ia aumentar os ganhos.
Esse é o pensamento de muitos empreendedores. Nós temos exemplos aqui de pessoas que se deram bem no país fazendo isso. Um outro exemplo que a gente pode citar brasileiro é o Silvio Santos. Silvio Santos começou, todo mundo conhece a história dele, já foi publicada a sua biografia em vários livros e em várias entrevistas que ele já deu, que ele se concedeu, ele fala exatamente isso. Ele começou como camelô, vendendo caneta, porta-título de eleitor, numa balsa ele criou lá um sistema de som, começou a explorar isso. Quer dizer, ele viu que tinha potencial para crescimento, assim como todos nós. É uma questão de olhar, depende do ângulo que você olha. Perdi meu emprego, puxa vida, é triste? Claro que é triste. Você estava numa zona de conforto. De repente você foi colocado noutro quadrado que você precisa se virar para conseguir se alimentar, trazer conforto para sua família. Mas talvez inovar, empreender, mudar os seus hábitos. Eu estou acostumado a trabalhar de uma determinada maneira, mas se caso eles reformem esse estúdio aqui, eu vou ter que trabalhar de outra posição, de outra maneira. Talvez não olhando para cá, mas olhando do lado ou olhando do outro lado. Eu tenho que me adaptar. É assim que a gente vive. Nós estamos nos adaptando a cada dia. Por exemplo, hoje está frio. Você tem que se adaptar, ou seja, colocar um agasalho, colocar uma roupa quente para não pegar um resfriado. Não esquece, todos nós, sem exceção, não importa o seu nível cultural, não importa em que camada social você viva, nós nascemos para ser grandes e somos exatamente aquilo que pensamos. Se você pensa que é pequeno, você será pequeno. Portanto, pense grande, não pense pequeno. As coisas vão dar certo, acredite.